Hoje é dia de Drops Cósmico, sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Sexta-feira é dia de Vênus. E sobre Vênus a gente conversou ontem no podcast, episódio 29, que eu falo sobre Vênus conjunção com Júpiter e trazendo um pouquinho das reflexões aqui desse momento no céu, a partir do olhar aqui de Júpiter e Vênus. Enfim, um podcast curtinho aqui, convidando vocês. Hoje a gente vai conversar sobre Mercúrio. Mercúrio já está em movimento direto na sua segunda retrogradação de 2025. Então a gente vai conversar hoje sobre esse Mercúrio direto, sobre o processo de comunicação, o que a gente está vendo aqui, esse movimento de informações e também já dando um spoiler do que o que vem por aí, né? Já com a abertura da temporada de Eclipse e a nova lunação que começa dia 23 de agosto, lua nova em Virgem. Virgem que é um signo regido por Mercúrio. Por isso que já é um spoiler aqui para a próxima lunação e para a temporada de Eclipse, que a gente vai explorar essa temporada de forma detalhada, mas enfim, hoje é um spoiler mesmo. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre esse Mercúrio. Muito importante essa retrogradação em Leão de Mercúrio. Então, vamos explorar esse assunto. Lembrando que já tem textos sobre Mercúrio em retrogradação em Leão, tanto na comunidade do Patreon, então patreon.com/monalisa-astrologia. Lá tem uma comunidade em que eu compartilho materiais gratuitos, exclusivos, inclusive da comunidade. E no Instagram, monalisa.astrologia, onde você consegue ler, então, o que foi, né, e quais foram as reflexões que a gente começou a fazer lá no início de julho. Então, primeiro ponto que eu trago aqui hoje é esse. A gente começar a pensar aqui sobre quais foram as questões, né, então, que surgiram ali naquela primeirinha semana de julho e que foram desenrolando até essa semana de 11 de agosto. Quando a gente está falando de retrogradação, a gente está falando de 3 fases. A gente tem uma fase por onde o planeta passa naqueles graus, aí ele para num determinado grau, dá marcha ré, né? Vamos falar assim. Aí ele faz uma revisão de tudo aquilo que foi despertado naquela primeira passagem, volta até um outro determinado grau, para, engata a primeira e segue em diante, passando por esses graus novamente, em novos graus e seguindo seu caminho, o seu ciclo. Esse movimento, é sempre bom lembrar, esse movimento é uma ilusão, assim, né, de ótica aqui, nossa, a partir do nosso ponto de vista aqui terrestre, porque o planeta não volta no céu, né? Mas aqui, por uma visão nossa, tem essa impressão. Então, aqui tem um processo simbólico de imagem, de representação que a gente faz, uma interpretação. E esse é o movimento, então, da retrogradação. Como, de forma simbólica, psicológica, a gente faz um processo de análise, depois a gente faz uma interiorização, trazendo as questões, e aí vai depender do planeta, da casa, do signo. A gente traz isso para dentro como uma forma de revisão, reanálise, reajuste, reforma, também dependendo do planeta, casa e signo. E assim depois a gente vai para um processo de conclusão, de resolução, de uma atualização interna. Quando a gente está falando de retrogradação de Mercúrio, a gente está falando de um processo que a gente passa, em geral 3 vezes por ano, pode acontecer 4 vezes, dependendo ali do grau e da data que acontece as retrogradações, mas em geral a cada 3 meses a gente faz uma retrogradação e nessa retrogradação a gente faz o que eu falo de uma atualização do nosso software interno, né? Aquele software mental, então de como é que a gente
Vamos pensar sobre o que o Mercúrio significa, sobre a nossa função de comunicação, sobre a nossa função de expressão, de como é que a gente aprende, de como é que a gente ensina, de como é que as nossas trocas comerciais, trocas de linguagem, então como também a gente se expressa. Então, esse processo todo de conceito, de ideia, de como a gente constrói uma narrativa da gente mesmo e do mundo, como a gente interpreta as coisas. Então, essa função, ela precisa ser constantemente atualizada. A gente não nasce e morre com a mesma forma de pensar. Não pode acontecer. Dentro da nossa natureza, há, então, uma atualização que acontece a cada 3 meses aqui, como processo evolutivo nosso. E à medida que a gente vai fazendo esses processos, a gente vai, então, atualizando os conceitos que a gente tem da vida da gente, do mundo, e mudando, né? Atualizando mesmo. É uma mudança de atualização. Por isso que eu falo uma atualização do software interno, né? E aí, a gente, nesse processo de atualização, a gente vai, então, compreendendo novas formas, acessando novos pontos de vista, acessando novos conceitos, novas ideias, novos pensamentos. Dependendo dos aspectos que acontecem dentro da retrogradação, isso fica ainda mais evidente e fica mais potencializado, dependendo do signo, dependendo do trânsito que acontece dentro do nosso mapa. A gente pode fazer essa interpretação de uma forma muito, muito minuciosa para a gente poder, então, trazer isso para um nível mais racional, se assim a gente faz mais sentido. Mas a gente está falando de um Mercúrio em Leão, né? Leão que fala da nossa expressão, do, do coração de Leão, da pulsação, do que pulsa dentro do nosso coração, que então fala da nossa essência que brilha, que coloca a gente no mundo, no palco da vida, como indivíduo que a gente já se identificou como uma pessoa individual, com pensares, gostares, quereres muito individuais e pessoais, e ali a gente então pode se expressar para o mundo, pode participar de grupos, sociedades, estruturas de grupos de amigos, de pessoas, Aquário, né, que faz aqui o complemento desse, é o oposto complementar de Leão, e que então leva o futuro, né, que pensa o projeto futuro da humanidade, enfim. Tem aqui mas antes disso a gente precisa saber, a gente aqui como um indivíduo, né? E aí nessa individualidade a gente vai aprender aonde a gente tem a nossa diversidade, né? O que nos apaixona, e é extremamente criativo. Então, em Leão, a gente tem a gente acessa esse nosso potencial criativo, esse fogo. A criação de fogo e a criação de água, eles são diferentes. E aqui, em Fogo de Leão, é essa criação através de projetos, né? Também tem aqui relacionado aos nossos filhos físicos, né? Ou de pessoas mesmo, né? Então a gente tem aqui uma criação. Então, por isso, tem uma expressão criativa de trazer um novo, de trazer uma forma genuína, espontânea, alegre, divertida de ver a vida. Também tem a ver com uma generosidade, com uma amorosidade, com a paixão, né? É aqui em Leão que a gente tem essa paixão pela vida, aonde a gente também tem a gente descobre o nosso prazer de ter algumas atividades que não necessariamente são ligadas a valores no sentido de construção de valores, né? Construção de matéria, como eu falo ali em Touro, né? Mas sim numa valorização de uma atividade por mera diversão e prazer, né? Então aqui a gente usufrui. A gente aprende o que é para a gente usufruir, né? A gente entende o que é aqui. E Mercúrio, então, em Leão tem um papel muito importante nesse momento, desde a sua retrogradação. A última retrogradação aconteceu Peixes Áries, então também foi uma retrogradação entre
elemento água, elemento fogo. A gente falou muito, muito, muito desse Mercúrio em retrogradação, porque ele aconteceu junto com Vênus também. E Vênus ali renasce, enfim, tem todo um início de ano astrológico, né? Ali, janeiro, fevereiro, março, importantíssimo da movimentação de Mercúrio. E quando ele chega, então, agora em Leão, fazendo essa retrogradação, é como uma forma que a gente tá de encontrar esse palco, essa forma, uma forma criativa dessa expressão. E esse é um dos objetivos dessa retrogradação, né? É a gente realmente encontrar essa forma, como eu disse, de uma expressão mais espontânea, mais alegre, mais divertida, mais amorosa, mais apaixonada, mais criativa, mais genuína, da gente contribuir com o social, com os projetos, com o futuro, com tudo aquilo que a gente está construindo aqui, né? É um Mercúrio, então, que teve um processo, entra nos graus de sombra, então naqueles graus de retrogradação dia 4, aproximadamente dia 4 de julho, e sai no dia 25 de agosto. Então, durante todo esse tempo, a gente está passando pelos mesmos assuntos, vamos assim dizer, em camadas diferentes, e agora já num processo de retomada de resoluções mesmo. Algumas pessoas já começam a ver algumas decisões, algumas respostas, algumas soluções acontecendo, desde já, e algumas a partir aí do dia 25, que vai ser logo depois do início da lua nova. Então aqui não tem coincidências, né? Tem umas sincronicidades aqui dos tempos astrológicos. Então a gente já começa a ver também uma facilidade aqui para a gente resolver, fazer acordos, negociações, reconciliação, ter uma boa conversa ali onde a gente pode ter sido um pouco duro, um pouco confuso, etc. E voltar atrás e conversar um pouco melhor. Eu já vinha falando sobre isso nos últimos podcasts, nos últimos textos, então agora já começa a entrar num nível um pouco mais resoluto, né? Vamos dizer assim. E tem alguns aspectos muito importantes aqui de Mercúrio, fazendo oposição com Plutão, trígono aqui, sextil com Marte, trígono com Urano, enfim, tem algumas configurações do céu um pouco mais técnicas, e que eu também trouxe isso em vídeo, no podcast de vídeo aí, 26, 27, se eu não me engano, que você consegue ver, para quem gosta de acompanhar bem esse detalhe dos mapas, mas são aspectos que a gente está falando de muitas informações chegando. E quando eu falo assim, informações chegando, né? Ai, tá, chegando como? Nem muitas vezes as respostas que a gente precisa, elas não estão em palavras ou numa escrita, né? Mas de forma simbólica ao nosso redor. Então, tá chegando pra gente algumas, sabe, aqueles sopros, assim, aquelas frases que a gente está precisando de ouvir, enfim, algumas coisas interessantes aqui que já indicam as mudanças que vêm pela frente, porque a gente está passando por um período de enormes mudanças, de enormes transformações, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui e volto a reforçar, esses são aqueles momentos muito importantes. Agosto é um mês interessantíssimo, aspectos muito legais, e ainda vem outros aspectos aí nessa próxima lunação, e a gente já começou a temporada de eclipse. Eu vou chegar lá no eclipse daqui a pouco, mas eu quero pontuar algumas questões aqui que eu trouxe no texto, inclusive, que já está no Instagram, já está na comunidade do Petron, que tem um processo aqui acontecendo de Mercúrio com Plutão, muito interessante, de oposição. Eles já fizeram oposição exata ali, final de junho, e ali a gente pode ter entrado em contato com alguns padrões ligados a ideias, paradigmas e conceitos que estavam muito absolutos dentro da gente
e que provavelmente vieram através de relacionamentos. Então, através das nossas trocas, através de conversas aqui com pessoas íntimas, familiares e até de parceiros. Porque naquela época ali a gente tinha alguns aspectos de Vênus, Marte, importantes. E continua, né? Vênus e Marte continua participando aqui. Então, a gente está falando aqui de relações, provavelmente nas relações. E são geralmente nas relações onde a gente consegue projetar isso que está guardado dentro da gente, né? Então, a gente projeta nas relações e ali aparece pra gente. E é ali que dá aquele baque, né? Que dá aquele chacoalhão uraniano, né? Aquele chacoalhão para a gente poder olhar para aquela questão. E aqui, no caso, é um chacoalhão plutoniano, né? Plutão fala dos nossos instintos coletivos, mas também então faz a gente acessar coisas que estão guardadas lá nas nossas profundezas lá, mas que são também nossos tesouros. Nem sempre o que está na nossa sombra não quer dizer que é ruim, né? Então tem a parte boa e tem a parte ruim. A gente tem que pensar e analisar aqui como é que é isso, mas são partes dos nossos tesouros. Então são coisas que estão aqui dentro do nosso inconsciente. Provavelmente, quando a gente está falando de uma posição Mercúrio-Plutão, a gente está falando de questões mentais, padrões mentais, né? Então, a gente provavelmente acessou algum padrão mental, relacional, de ideia, de conceito e tal, que pode ter nos falado, e aqui foi uma provocação que eu fiz no texto de hoje, que acabou nos mostrando como que a gente transforma as nossas emoções, né? Então, o que a gente sente em obrigações e deveres dentro dos nossos relacionamentos. E que acaba deixando a gente ou obcecado ou escravo desses padrões dentro desses relacionamentos. Então, aqui, uma primeira reflexão para a gente poder fazer, e agora com o Mercúrio saindo do grau 4, não é um grau exato de oposição, mas muito próximo, tem muita potência aqui, até por causa desses outros aspectos que estão acontecendo no céu, da gente realmente reavaliar e refletir que padrões foram esses que ficaram evidentes e que tem a ver também, né, com viver, compartilhar as nossas emoções, as nossas relações, e que estavam nos aprisionando, e aprisionando às vezes até em alguns certos papéis sociais. Papéis eu coloco entre aspas, que são aqueles lugares dentro das relações que a gente acaba assumindo por obrigação e dever. E não porque vibra como uma verdade interior. E aí, a gente vai poder olhar isso tanto para as nossas relações familiares, como eu disse, como as nossas relações afetivas, mas também para as nossas relações sociais, de negócio, de trabalho, sabe? Em outros lugares que a gente também está presente e que a gente também expressa a nossa individualidade. Dentro desses grupos, por exemplo, dentro das igrejas, dentro de uma associação que você faz parte. Então, a gente vai assumindo alguns papéis e assumindo que o compartilhamento e a vivência de certas emoções acabam se tornando obrigações e deveres desses papéis, né? Então, a gente faz essa reflexão aqui sobre esses padrões de ideias, de pensamento, de paradigmas que a gente adotou e que pode ter adotado pela nossa experiência, mas também por absorção, vamos dizer assim, dos grupos que a gente faz parte, dos amigos, da família e etc. E que no final das contas colocou a gente enjaulado, né? Preso, obcecado ali, e que está impedindo a gente dessa atualização, sabe? Está impedindo a gente de atualizar esse software aqui, atualizar a nossa forma de comunicar, de expressar muito mais leve, muito mais alegre, muito mais expansiva, muito mais espontânea. Dentro dessas relações, dentro da sociedade, dentro dos nossos papéis, inclusive, que a gente assume que está tudo certo.
Então, talvez essa seja uma das grandes reflexões, porque aqui, quando a gente então entende esse padrão e a gente toma ele pra gente, fala, ok, ele é um padrão meu, e aí eu quero fazer a grande transformação, então aqui está a parte da simbólica aqui para a gente poder trabalhar, a gente reconhecer esse padrão e a gente falar, ok, isso está me fazendo muito mal e está fazendo mal para as pessoas que eu gosto também. Eu encontro novas formas de expressão que possam enquadrar todo mundo, que possam enquadrar esse meu espaço íntimo e seguro. Falamos disso ontem. Não por acaso, esse Mercúrio entra em movimento direto, em oposição a Plutão, um dia antes do encontro de Vênus, Júpiter e Sírius no céu, que está iniciando um processo desses dois planetas juntos e também de que inclui, além de um acesso aqui, uma prosperidade e uma abundância, né? A gente conectar com essa prosperidade e abundância dentro da gente, mas também de expansão do nosso espaço íntimo. E esse espaço íntimo inclui pessoas, né? Pessoas com quem a gente já entendeu que faz parte e que a gente quer que esteja perto da gente, que a gente pode ser a gente mesmo, que a gente pode estar em vulnerabilidade e não fragilizado, que a gente pode cuidar e ser cuidado, e pode nutrir e ser nutrido. E então, entendendo também esses padrões, a gente consegue melhorar. Assim, a gente colabora com essa expansão desse espaço seguro e íntimo. É muito interessante isso, né? Porque, de forma didática, a gente vai colocando aqui cada um dos planetas e falando um pouquinho, mas não dá para separar, é tudo junto. Está acontecendo vários movimentos juntos que está ensinando para a gente aqui, ou que está dando para a gente, que eu falo, né? Está dando as chaves aqui para a gente poder abrir as portas e continuar, né, no nosso processo de expansão e de ampliação da nossa jornada. Então, aqui a gente tem, então, um começo aqui, né? Um começo de um ciclo também mercurial, trazendo mais consciência dessa expressão, dessa comunicação. E uma das grandes revelações uma das grandes propostas é essa da oposição de Plutão, de rever esses padrões. E quando a gente retoma esse padrão e traz para a gente, isso empodera, isso traz poder. Plutão é sobre poder, né? Então traz um poder, traz uma autoconfiança, né? Desvinculada de um olhar que quer aprovação e muito mais vinculada à própria diversão e alegria da gente se expressar de uma forma muito mais expansiva, né? Tem outros aspectos aqui, como eu disse, Urano, Netuno, Plutão, com Marte, Mercúrio, e isso ainda está ativo no céu, e que estão trazendo para a gente algumas informações, a gente está acessando muitas coisas novas, a gente está acessando algumas ideias, então a gente também está fazendo alguns tipos de análise, e que a nível individual, então nível mercurial, a gente conseguindo encontrar essa nova expressão, a gente consegue, a gente vai conseguir entrar em sintonia com essa frequência dessas informações e desse movimento que está no nível muito coletivo, muito transcendental da gente, né? Então a gente consegue então entrar nessa frequência. Lembrando, eu sempre falo sobre isso, né? Os planetas pessoais, eles trazem pra gente esse cotidiano, isso que é o nosso dia a dia aqui. E quando a gente então está presente, está consciente, está fazendo o nosso trabalho do dia a dia, o que acontece além do nosso controle, né? O que transcende a nossa humanidade, a gente entra numa frequência em sintonia com ela muito mais fácil, com menos resistência, né? Com menos reação, né? Aquela reação automática que acontece dentro do nosso processo mental, porque a gente está dentro de um padrão. Porque a gente saindo disso, então a gente questiona, analisa, faz a troca,
conversa com o outro, vê o outro ponto de vista, vê a outra perspectiva, e assim a gente vai, então, transformando o nosso cotidiano, as nossas rotinas, os nossos hábitos. E aí, se a gente está falando de cotidiano, rotinas e hábitos, a gente está falando de Virgem, que teremos, então, a próxima lua nova, dia 23 de agosto, a 00 de Virgem. Importante demais essa lunação. E ali a gente já está na temporada de eclipse. A temporada de eclipse está acontecendo entre 2024 e 2027. Está acontecendo entre Virgem e Peixes. É um eixo importantíssimo. É o eixo do caos e ordem. É o eixo do limite. É o eixo da perfeição. Enfim, é um eixo importante para a gente e é um início também. Nó do Norte está em Peixes, como os nodos andam, aqui parte técnica, tá? Quando os nodos andam ao contrário dos planetas no céu, a gente está falando então que o início não é em Áries, o início é em Peixes. Desse ciclo enorme de transformações que os nodos vão promovendo. Enquanto os nodos vão passando pelos eixos, eles vão promovendo, então, ali, grandes portais de transformação. Esses portais energéticos, a gente, então, reconecta com o caminho, né? Quando acontecem os eclipses, tem um potencial enorme de reconexão, o que eu falo de ajuste aqui do caminho, do nosso caminho de destino, de alma, né? Acontece, então, dentro desses aspectos e dentro desses pontos, dessas datas de eclipse. Então, quando a gente entra na temporada em si do eclipse, a gente já começa a assistir a uma velocidade de acontecimentos e eventos que podem ser um pouco mais ativos e transformadores do nosso dia a dia, ou não. Depende muito do mapa da gente, a nível individual, que casa que isso acontece e tal, e se faz alguns aspectos com planetas nossos, principalmente os planetas pessoais e luminares, mas então vai depender um pouco como é que a gente sente isso no dia a dia, mas fato é que nas temporadas de eclipse, então nessas semanas que a gente fala aí de um mês e meio, mais ou menos, quando que começa uma temporada de eclipse? Na primeira lua nova ou cheia antes do eclipse, e termina na primeira lua nova ou cheia depois do último eclipse. Então, a gente já abriu essa temporada nessa lua cheia de Aquário e vai terminar a temporada em outubro. Então, a gente vai ter uma bela de uma temporada de eclipses, já indicando para gente algumas mudanças. E aí, um ponto fundamental dessa temporada, que eu já quero abrir aqui, então, que é o spoiler de hoje, é Mercúrio, regente de Virgem. Em Virgem a gente está o Nó do Sul. O Nó do Sul representa aquilo que a gente precisa deixar, aquilo que a gente precisa abandonar porque não está funcionando mais. E se a gente está falando no Nó do Sul, em Virgem, a gente está falando então em hábitos relacionados com o corpo, com o trabalho, com o nosso bem-estar, com o nosso bem-estar, que eu falo de saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, ao mesmo tempo, a gente então tem um esforço aqui, né, para a gente deixar algumas coisas que já se tornaram hábitos e que fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, que já se tornaram coisas automáticas e que podem estar profundamente enraizadas. Esses movimentos que a gente está recebendo e essa atualização mercurial que a gente teve agora, antes da lunação, então antes da temporada de eclipses, provavelmente já indica para a gente a nível individual, a nível de pessoa individual, que tipo de hábito que a gente precisa deixar. E vai atuar de uma forma muito... quer dizer, a gente fazendo esse processo todo aqui de Mercúrio retrógrado, fazendo as análises, revisando, nos colocando em conversa, em diálogo com o outro, né?
Marte está em Libra, né? Marte está fazendo um sextil com Mercúrio muito interessante esses dias agora. E um sextil a gente fala de uma oportunidade em que a gente precisa estar ativo. Surgem oportunidades e a gente, consciente, usa essa oportunidade a nosso favor. E então os diálogos, usar os diálogos entre as pessoas que a gente tem parcerias, que a gente tem vínculos. Marte em Libra. Marte, ação. Então, atuando nessas relações. Com o quê? Com essa revisão, com essa resolução, com essas respostas, com essa comunicação que a gente teve, que a gente revisou, com essas ideias que a gente revisou. A gente ouvir o ponto de vista do outro, estar em contato com o outro nessa troca, nessa conexão, né? Marciana aqui mesmo. Então, em ação, né? Provavelmente fazendo todo esse movimento aqui, agora, nesse momento, já vai trazer uma força, então vai trazer poder pra gente, para atuar para deixar os velhos hábitos, para deixar esses hábitos que muito tem a ver com o mental, porque também a gente tem um céu aqui falando de mental. Então, muito a ver com esses conceitos, paradigmas, pensamentos, ideias que a gente veio trazendo aqui como bagagem, né? Mas que já não fazem mais parte da nossa. Já não são mais efetivos, mais eficazes na nossa realidade. Já não tem mais tanto resultado, não trazem resultado pra gente, sabe? No nosso dia a dia, porque Virgem também fala sobre isso. E aí tem um detalhe, e detalhe é Virgem, e aí que é o lance que eu quero trazer pra vocês, porque a gente também, pra gente já começar a pensar, porque às vezes são coisas pequenas, sabe? Quando a gente tá falando de Virgem, a gente tá falando de um olhar detalhista, que pega aquelas pequenas coisinhas do nosso dia a dia. Então, às vezes não são grandes transformações que a gente vai precisar fazer, mas aquelas pequenas mudanças ali do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e que tem a ver com esses padrões relacionais, padrões de pensamentos mentais, e que vão transformar profundamente o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, quando a gente expandir o olhar, né? Quando a gente trazer, então, um olhar maior, que é o Peixes, né? O Peixes faz essa expansão, e que é para onde a gente tem que ir, que é onde está o nó do norte lá, nos levando a fazer enxergar o invisível, né? Fazer o invisível se tornar visível. Esse eixo aqui, Peixes e Virgem. Então, aqui já dando um pouco de spoiler aqui do que vem pela próxima lunação, que a gente vai conversar bastante sobre isso, mas o Sol entra em Virgem, vou falar para vocês no dia 22 de agosto, no dia 23 a gente tem a Lua Nova, no dia 25 Mercúrio sai da sombra, então ele já começa a andar em graus novos, graus que ele não passou ainda, né? Então a gente ainda está passando pelos graus lá de final de junho, início de julho, e dia 25 também Vênus entra em Leão. Potente. Olha só, presta atenção, Vênus vai entrar em Leão. E aí também já vem aí um fogo para a gente lidar. Então, assim, é um tempo muito importante, um momento muito interessante de algumas reflexões. A gente está entrando na Lua minguante amanhã, 23 de Touro, 16 de agosto, no sábado. A gente entra na Lua minguante. Então, a gente entra na última semana da lunação leonina, aquela semana de assimilação, que a gente vai começar a fazer a limpeza, para fazer o detox, para fazer todo aquele processo de expurgo, né, também, e também de valorização de tudo que a gente quer manter com a gente ali firme e forte. Então, tem uma parte da gente que vai estar nesse processo, talvez querendo um pouco mais também de reclusão, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, de cuidado com o corpo, sintomas com o corpo. Falei disso ontem, no podcast de ontem. Então, incômodos do corpo aqui, o quanto que a gente se acostuma a ficar com o corpo incomodado e não ouvir esses incômodos. Então, também interessante. É uma semana que vai falar um pouco sobre isso. Tem dias importantes, dias mágicos, vale a pena dar uma olhada. Calendário cósmico
eu falo sobre isso. O calendário cósmico está disponível gratuitamente no Patreon, onde eu falo da energia de cada dia, como é que a gente pode aproveitar para as nossas conversas, para os nossos projetos, para os nossos lançamentos, para cortar cabelo, para fazer detox, para fazer uma viagem, enfim. Ali dentro do calendário cósmico tem essa programação para ajudar a gente também a conectar rapidamente aqui com a energia do dia. E o complemento disso tudo eu trago todos os dias nos stories e à medida que vai acontecendo também nos textos. E o podcast que vocês já conhecem, que é esse Drops, que eu faço aqui complementando e trazendo um olhar um pouco mais ampliado, às vezes em vídeo, às vezes só em áudio, para a gente poder olhar para esse céu e reconectar com os grandes ciclos e entender um pouco o que é, como é que a gente está respondendo àquela energia, aquela frequência cósmica que a gente está com ela disponível, né? Tudo é uma frequência, tudo é uma vibração e a gente se conecta a tudo isso, a gente participa, a gente é um ser participante e também é um ser então, que recebe, né? Que doa e recebe nessa frequência. Então, também um pouco do como que a gente está sintonizando, quanto que a gente está presente, quanto que a gente está consciente de como é que a gente está sintonizando essa energia. E aí, quando a gente faz isso, a gente então conecta e ouvindo sobre essas propostas do céu, sobre as reflexões, sobre o que aqueles planetas pessoais estão trazendo para a gente, sobre o Sol, sobre a Lua, a gente torna a gente um pouco mais consciente do momento presente e assim a gente toma decisões, faz escolhas e toma atitudes de uma forma muito mais coerente com quem a gente é hoje, porque a gente está parando para analisar, porque a gente está parando para olhar, parando para ouvir perspectivas, para fazer reflexões e muitas vezes a gente não faz isso porque a gente está no modo automático, né? Então é isso, tem texto nas redes sobre esse Mercúrio. Também já estou publicando essa terceira fase aqui de Mercúrio direto, importantíssimo, e que, como eu disse, regente da próxima lunação, então ele está aqui renovado e tem um papel muito, muito importante para como a gente vai viver a lunação virginiana. E, aliás, a gente vai ter 2 lunações virginianas. Então, a gente foi contemplado esse ano com 2 lunações virginianas. Então esse Mercúrio vai estar muito ativo porque ele é o regente da lunação. Um grande beijo, um bom final de semana para vocês e até o próximo Drops Cósmico.